Leia Franciane de Andrade, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, PGENF, com a temática Funcionalidade de Famílias de Crianças no Espectro Autista no período pré- e trans-pandemia pela Covid-19, orientada pela professora doutora Patrícia Pinto Braga. Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de apresentar estratégias para serem adotadas a fim de fortalecer a funcionalidade de famílias de criança com TEA. O objetivo é analisar a funcionalidade de famílias de criança no espectro autista no período pré- e trans-pandemia pela Covid-19. Diante do contexto, foi necessária a realização de uma revisão de literatura intitulada como Adaptação Familiar nos Cuidados de Crianças no Transtorno do Espectro Autista, síntese de evidências qualitativas. Essa pesquisa tem como metodologia o caráter exploratório e descritivo, utilizando a abordagem qualitativa, por considerar a necessidade de valorização das histórias individuais de cada família. Essa pesquisa também foi orientada pelo modelo de resiliência, estresse, ajustamento e adaptação familiar de McCubbin, 1993. Os critérios para para a inclusão na pesquisa são familiares de crianças com transtorno do espectro autista de uma escola de educação especial de Divinópolis e que estiveram responsáveis pelos cuidados da criança nos anos da pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2022. E, primeiramente, foi realizada uma análise da pasta escolar para identificação dos participantes elegíveis. Posteriormente, agendamento e realização das entrevistas na residência, quando na 13ª família foi identificada a interrupção de coletas de dados, pautada na saturação teórica de dados. A análise de dados foi realizada a partir da transcrição das entrevistas na íntegra, a leitura flutuante. Foi utilizada também a organização de dados através do software MaxJ. Após essa identificação, foram realizadas identificação de códigos a partir de 2 pesquisadoras e na 3ª etapa foi realizada a elaboração de categorias por 3 pesquisadoras, sendo que 2 às cegas, concluindo então 5 rodadas de validação no processo de codificação e ocorreu o agrupamento em quadro. Esta pesquisa apresentou como principais resultados e conclusões. Foram realizados 2 artigos como produto final, sendo que um de revisão qualitativa e o segundo intitulado Funcionalidade Familiar de Crianças com Transtorno do Espectro Autista no período pré- e trans-pandemia pela Covid-19. Foram identificados fatores que favorecem o processo de funcionalidade no período pré- e trans-pandemia e fatores que não favorecem a funcionalidade no período de pré- e trans-pandemia. Foram identificados também a necessidade de estudos no que se relaciona à paternidade responsiva. É necessário apresentar que existem diferentes comprometimentos das crianças com transtorno do espectro autista, o que causa distintas demandas para essas famílias. A temática não foi esgotada. Como produto da pesquisa, apresentamos um estudo que pode nortear as ações em saúde, assistência social e educação para as famílias de crianças com transtorno do espectro autista e para o acolhimento dessas famílias a partir da atuação profissional dessas áreas.